Olá, boa noite. Climatologistas da UFO esperam chuvas somente no final de setembro. Censo da Educação Superior revela crescimento de cursos de graduação à distância. Em pauta hoje, uma reflexão sobre o que é ser politicamente correto, o que é mimimi e o que deve ser evitado diante os limites do respeito. Hoje é sexta-feira, dia de ficar também por dentro da nossa agenda cultural. Então fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. A primavera começa oficialmente na próxima segunda-feira, dia 23 de setembro. Esta estação geralmente é marcada pelo desabrochar das flores, também a volta das chuvas e pelo aquecimento da temperatura. Veja o que diz o pesquisador do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO sobre as previsões para este ano. Olha, o calor continua intenso em Uberlândia e a gente vai saber como que fica a partir de agora, a partir de amanhã, com o começo da primavera. E eu converso agora com o Eduardo Petrucci, que é doutorando aqui na UFO, do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO. Eduardo, com o começo da primavera, a gente tem esperança de melhorar um pouquinho o clima? Sim. A partir do dia 26, 27, 28 já vai começar o período chuvoso, já vai iniciar as primeiras chuvas aqui em Uberlândia. Certo. Agora, em relação ao clima, né? Essa chuva, você acha que vem em grande intensidade, pequena intensidade, chuva que vai destruir ou refrescar mesmo? Nos primeiros dias, nos primeiros eventos, são poucas chuvas, né? São chuvas episódicas, no máximo uns 15 milímetros nós podemos esperar aqui para Uberlândia, nos primeiros dias. Tá. E esse ano está atípico, assim, em relação a outros anos? Esse ano, em relação a setembro de 2018, estamos um pouquinho atrasados na percepção de chuvas. O ano passado as chuvas já começaram dia 14 e se estendeu até o final do mês. Nós conseguimos uma anomalia positiva o ano passado. Entretanto, em 2019, estamos sem nenhum registro de chuva ainda para o mês de setembro. Em relação à umidade do ar, está preocupante? Está preocupante ainda, nós devemos tomar os devidos cuidados, né, com a saúde e quando começar as chuvas vai melhorar um pouco as condições atmosféricas, então nós vamos perceber um pouco mais de confortabilidade térmica. Bom, então o pessoal pode se preparar que tem calor por aí. Sim, vem calor, mas vem chuva também, então vai se tornar um pouco mais confortável. Bom, então muito obrigado. Eduardo Petrucci, aqui do Instituto do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO. Então tá aí, alguns cuidados devem ser tomados pela população em relação à umidade do ar e também esse calor. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. Obrigada, Fernando, pelas informações. Bom, agora falando de educação, o Ministério da Educação divulgou ontem o Censo da Educação Superior no Brasil. É um raio-x do ensino superior com base nos dados do ano passado, de 2018. Duas informações chamam a atenção. A primeira é que o número de vagas nos cursos presenciais é menor do que no ensino à distância. E a segunda é bem preocupante. Metade dos estudantes não conclui o curso. Veja. No ensino superior à distância, são 7.170.000 vagas. Esse número é superior, pela primeira vez, às ofertas em cursos presenciais, que foram de quase 6.400.000 vagas. O resultado reflete o aumento dos cursos de graduação à distância, que vinha sendo verificado nos anos anteriores. Mas as aulas presenciais ainda receberam mais alunos novos no ano passado. Segundo o censo, são quase 29% do total ofertado, enquanto a rede EAD responde por 21,5% do total. Ao todo, o Brasil tem 8.400.000 estudantes matriculados nas modalidades de ensino superior, a grande maioria na rede privada. No entanto, é muito alta a desistência. Metade dos matriculados não conclui o curso e apenas um terço termina
termina no tempo previsto. Antes de apresentar os dados, o ministro da Educação criticou o elevado grau de desistências e disse que o problema não é a falta de investimento. O ensino é uma atividade econômica, mesmo quando ele é público, ele é uma atividade econômica. Ele tem que ter critérios de eficiência. Então, o que acontece? A gente é muito ineficiente aqui no Brasil, onde mais da metade dos ingressantes desistem ao longo do curso, sendo que há também um elevado grau de pessoas que ficam muito mais tempo que o necessário para concluir o curso. Sem nenhum investimento, se a gente melhorar a eficiência no Brasil do ensino superior, a gente tem tranquilamente condição de expandir 50% até 100% o número total de pessoas com ensino superior. O ministro saiu sem responder perguntas e o Ministério não informou como pretende melhorar os índices. Mudando de assunto, como é bom rir, não é mesmo? Mas nem sempre contar uma piada pode ser engraçado para o outro. No humor, há sempre aquela dúvida, será que existe limite? A nossa equipe foi atrás dessa resposta para descobrir se é fato ou não. Veja na reportagem que é destaque do nosso JU de hoje. Que rir é o melhor remédio, disso a gente não tem dúvida. Mas ultimamente, não é qualquer graça que pode tornar o dia de alguém melhor. Nesse remédio chamado humor, pode ter sim algumas limitações. Eu acho que tem que ter limite, eu faço limite nas minhas piadas, porque querendo ou não, a minha piada uma hora pode acabar ofendendo alguém, e eu prefiro não ofender, eu prefiro não diminuir a imagem de qualquer pessoa por qualquer escolha que ela tenha ou qualquer característica dela. O nosso humor, ele é elaborado culturalmente e a gente ri de homofobia, a gente ri de transfobia, a gente ri de machismo, a gente ri de racismo. Então há um limite que ele precisa ser refletido, precisa ser pensado. Nos últimos anos, alguns episódios colocaram a questão do humor e da liberdade de expressão em evidência. Mas nem sempre uma piada agrada a todo mundo. E aí fica aquele questionamento: qual o limite do humor? A internet é um grande aliado no humor. Hoje em dia existem vários canais para o público se divertir ou não, pois o humorista está sujeito a críticas. O Cristiano Joe é humorista há 7 anos. E nesse tempo todo, o humor tem sido o ganha-pão do comediante. Para ele, fazer piadas é algo que não tem limites. Eu acho que o humor ele tem que ser feito. A partir do momento que você sente que uma situação é engraçada e você consegue colocar humor, eu acho que isso é válido. Eu acho que tem limite sim, no respeito. Humor é uma coisa, respeito é outra. Cristiano não tem papas na língua. Ele conta que nos shows fala de tudo e de todos. E revela o que pensa sobre o humor reforçar o preconceito. O preconceito já existe eu vou falar besteira aqui, pode? O preconceito já existe a partir do negro querer cota. Pô, se ele acha que não tem que ter o racismo, por que ele quer cota? Ele é normal. Então, o racismo já existe na cabeça das pessoas. Se vai reforçar ou se não vai, aí já não diz direito a mim. O meu papel é fazer as pessoas rirem. Elas foram lá, pagaram o ingresso e tem que rir. Há quem discorde do pensamento de que tudo no humor está liberado. É o caso do Thiago. Ele é mestrando em artes cênicas, trabalha com comédia e acredita que há limites para fazer piadas. Eu acredito que há limites de pensar, por exemplo, o bom senso. Essa piada que eu estou fazendo, ela vai afetar alguma pessoa, ela é racista, é homofóbica, é machista. Quais são os limites disso? O humorista atualmente tem que pensar muito, porque a sociedade hoje está de pé, os movimentos sociais estão lutando pelos seus direitos que foram negados há muito tempo, que foi uma conquista muito dura para isso. Então é importante o humorista ter consciência de qual é o seu papel, porque a comédia, ela revela, ela mostra os defeitos humanos, as nossas fraquezas, mas é importante pensar qual é o limite disso e como fazer esse humor atualmente sem ferir o outro, sem denegrir o outro. Não é rir do outro, mas rir com o outro. Contar uma piada, citar nomes ou falar de minorias só para fazer um grupo de pessoas rirem pode dar dor de cabeça ao comediante. Porque quando o humor se torna ofensa, pode estar sujeito à indenização. É o que afirma Thiago. A gente tem um caso, por exemplo, do Rafinha Bastos, que já sofreu vários processos
pelas piadas que fez, tanto com personalidades públicas como com ONGs, e em algumas ele foi condenado, em outras ele não foi condenado, porque sempre ele alega essa questão de liberdade de expressão e liberdade de exercer a profissão dele, que é um humorista, que trabalha com a comédia, com a piada. Então isso vai depender de cada situação, de cada análise que for feita, com as provas que for feita, e como o juiz vai decidir a partir disso. Então, o que é ser politicamente correto? Hoje vamos refletir sobre isso e recebemos aqui no estúdio o professor Gianni Freso, que é do Instituto de Filosofia da UFO. Boa noite, professor. Boa noite. E também o Regis Rodrigues, que é historiador. Boa noite, Regis. Boa noite. Gostaria de começar com você, Regis, perguntando o seguinte: há limites para a liberdade de expressão? Se justifica a tal liberdade de expressão, dizer o que pensa de qualquer forma e a qualquer momento? Então, né, a liberdade de expressão é um direito constitucional, né? A gente sabe que é garantido ali pelo artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, e que foi um grande avanço, né, na história política do Brasil. Mas a gente não pode entender essa liberdade de expressão como uma liberdade para ofender o outro, como utilizar ela como um recurso para que eu possa ser racista, para que eu possa ser misógino, machista, preconceituoso e ofender grupos que historicamente já estão numa realidade de exclusão. Então essa liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, de ter ideias, de professar essas ideias, ela é garantida, mas desde que você não ofenda, desde que você não cause um desconforto no outro. É importante refletir sobre isso. Um argumento, né, para ofender minorias, né, a liberdade de expressão. Quem utiliza isso como argumento, sinceramente, não entendeu, né, o que você tentou garantir na Constituição Federal. Excelente. Bom, professor Giannini é italiano, está aqui já há alguns anos na Universidade Federal de Uberlândia. Giannini, você também é estudioso dessa área, eu gostaria que você falasse, né, já entendendo a nossa cultura também, tem coisas muito enraizadas dentro de nós, né? Como seres humanos, não só brasileiros, mas no mundo todo, que às vezes algumas coisas são ditas sem se pensar, né? E aí, como lidamos com isso? Sem querer, às vezes podemos falar assim algo que tenha um cunho preconceituoso. Mas eu acho que a postura preconceituosa tem raízes culturais bem profundas, séculos e séculos de dominação colonial, de ideia de civilização ocidental que obviamente atinge e golpeia os elementos mais fracos e mais resistentes a esse processo de homologação cultural. Temos um outro elemento que, historicamente, nas fases marcadas pela crise econômica, de hegemonia cultural, temos uma radicalização tanto do debate político quanto também desse outro lado que parece, podemos dizer, secundário, não tanto importante. É a premissa, é a falta do reconhecimento do outro, que acontece tanto na piada quanto no debate político ou filosófico, quando você não simplesmente discorda por uma visão do mundo, mas simplesmente não reconhece o outro, então fica numa posição que é puramente negativa. Hegel dizia de ceticismo absoluto, puramente negativo, que não sabe supra-assumir-se, então chegar a uma dimensão na qual, através do reconhecimento do outro, podemos chegar a uma concepção do outro e da questão que temos que afrontar bem mais madura e desenvolvida. E a educação seria, sim, uma ferramenta para que nós possamos evitar que a liberdade de expressão se torne o que a gente estava falando, né? Algo que ofenda e que gere, às vezes, um desconforto por falta de respeito? Sim, com certeza, né? Acredito que sim, a educação acaba sendo aí uma grande chave, né, para a gente conseguir pensar um pouco dessas coisas e mudar um pouco da nossa cultura, mudar o nosso comportamento, né? Que é muito importante. Se a gente for ver, geralmente os sujeitos que são alvos dessas piadas, né? Que são alvos dessas gozações e aí sobre essa falácia, né, de uma tentativa de liberdade de expressão, são pessoas que historicamente já estiveram em situação de desprivilégio, né, que foram prejudicadas. Então, a gente tem as piadas racistas que são contra a comunidade negra, né, que passou por um processo de escravização, lutou contra as políticas eugenistas, passou por uma política de embranquecimento, e aí quando chega no final de todo esse processo,
a gente vai e banaliza todo o sofrimento dessa comunidade. O mesmo acontece com a situação das mulheres, das pessoas com deficiência, das pessoas LGBTs, que são o quê? Grupos historicamente excluídos e que, como se não bastasse toda a violência causada contra essas pessoas, elas ainda têm que sofrer um processo de banalização do sofrimento delas. Muito importante isso que você está falando, porque olha só, muitos termos que nós usamos no nosso dia a dia sem perceber podem ser caracterizados, sim, como uma ofensa e um desrespeito. E em alguns casos, isso pode render processos judiciais. O repórter Fernando Cunha ouviu alguns estudantes para saber o que eles pensam sobre esse assunto. Confira. Você já parou para pensar em quantos termos de origem racista e homofóbica nós usamos sem perceber no nosso dia a dia? Talvez isto esteja enraizado no nosso vocabulário já. Mas não é por isso que a gente vai continuar assim. A gente veio aqui no campus Santa Mônica da UFO para ouvir a opinião dos estudantes sobre isso. Essa questão é muito complicada, né? Muito complexa. E muitas coisas a gente acaba falando antigamente, mas com algumas reflexões a gente começa a pensar, será que isso não é problemático? Será que eu não estou ofendendo uma pessoa? Porque com o tempo mesmo a gente vai aprendendo algumas coisas que a gente começa a perceber, a refletir que aquelas coisas não são muito convenientes, né? São atitudes, falas, discursos preconceituosos. Até, por exemplo, uma fala racista. Uma vez eu falei para o meu colega, olha, é uma questão, por exemplo, o cabelo de não sei quem é ruim. Mas não existe o cabelo ruim, existe o cabelo liso, o cabelo cacheado, o cabelo crespo. E a gente tem que repensar os hábitos, né? Pensar criticamente sobre coisas que a gente tomava por natural e a gente vai melhorando aos poucos, né? Eu acho que é um dever de todos nós buscar todos os dias retirar esses termos, porque são ofensivos, às vezes não pra gente, mas para outras pessoas, que é aquele negócio, mas eu estava brincando, mas eu estava zoando, que é o termo que muitos usam hoje, né? Só que aquilo que é brincadeira para mim não é brincadeira para o meu colega, não é brincadeira para a pessoa que está sofrendo, que passa por aquilo todos os dias, principalmente em casos de racismo e de homofobia. Então, assim, eu, pelo menos, particularmente, faço esse exercício todo dia. Posso falhar, às vezes, acredito que sim. Só que eu acho que é um exercício diário que todos nós deveríamos buscar. Acredito que a gente tem que estar utilizando menos esses termos, só deixando para casos mais sérios. Não, tipo, fazendo brincadeiras. Toma realmente cuidado necessário. Eu acho que eu tomo cuidado, mas algumas pessoas não tomam muito cuidado, não. Elas deveriam tomar mais cuidado. Muito legal, né? As pessoas colocando as suas opiniões e o pessoal está atento sobre essa questão. Agora, professor Gianni, nos cargos, quem ocupa cargos públicos, né? As pessoas devem tomar um cuidado ainda muito maior com essa questão do politicamente correto. Diga-se de passagem, essas questões das falas que foram muito polemizadas pelo chefe da nação, nosso presidente Jair Bolsonaro? Com certeza, porque um presidente representa uma inteira nação e, sobretudo, o processo de formação democrática através da legitimação popular não autoriza a desrespeitar e, sobretudo, a colocar em condição de emergência as minorias. Um grande autor liberal que se chamava Alexis de Tocqueville, na Democracia da América, abordou esse problema. Ele escreveu que um dos maiores problemas das democracias é o problema da tirania das maiorias. Ele afirmou que uma nação é tanto mais democrática quanto mais as minorias têm espaços e possibilidade de legitimar-se e fazer valer as próprias vozes. Então, ele afirmava, numa democracia se traça um círculo que define os elementos da cultura, dos valores comuns, da arte e da ciência. Se você está dentro desse círculo, está livre, fora não. Então, o problema maior que ele levantou é exatamente a questão da garantia dentro dos estados democráticos das minorias. Essa é uma função fundamental dos representantes políticos nos níveis mais elevados, e ainda mais como o presidente da República. E aí, nas redes sociais, tudo se torna ainda mais polvoroso, né? Essa patrulha do politicamente correto, ela está presente no nosso dia a dia. Quando se trata de política, então, para um se torna um mimimi, não quis dizer isso, não é bem assim.
Mas e aí, como é que fica? O que é então ou não mimimi na internet diante do politicamente correto? Agora deixa essa pergunta difícil para o Regis. É isso. Então, né, na verdade a gente vê que o mimimi foi uma forma, né, que grupos que estão numa posição de privilégio, né, privilégios sociais, encontrou de banalizar mesmo as reivindicações daqueles que se sentem lesados com as piadas, com os preconceitos que estão tão enraizados na nossa sociedade, né? Eu acredito que talvez não chegue a existir um patrulhamento, mas o que a gente tem é realmente como se chegasse a gota d'água, né? Então essas pessoas que estão nesse lugar de sempre ofensa, agora elas não se calam mais. Elas estão ao contrário, né? Elas estão empoderadas e preparadas exatamente para fazer frente a isso e promover uma transformação cultural, que eu acho que é a grande emergência que a gente tem quando se trata dessa questão. Não há mais um aceite, né, de que tudo pode. As pessoas Exatamente. Estão atentas, né? Bom, agora é hora de saber como fica o tempo neste sábado. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades da região. Uberlândia continua quente neste sábado. A mínima é de 23 graus e a máxima 37. A mesma coisa em Patos de Minas. Termômetros marcando entre 23 e 37 graus e sol durante todo o dia. Monte Carmelo amanhece com sol, mas a nebulosidade pode surgir em alguns momentos. Mínima de 20 graus e máxima de 36. Previsão de sábado parcialmente nublado em Ituiutaba, mas as temperaturas altas continuam. A mínima é 18 graus e a máxima pode chegar a 41. Final de semana quente em Patrocínio. As temperaturas ficam entre 18 e 37 graus. E hoje é sexta-feira, dia da Agenda Cultural. Veja o que o Eloy Schweikart selecionou como atrações interessantes para você aproveitar neste fim de semana. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da UFO. Essas são as nossas dicas para o final de semana. Que tal aproveitar o tempo livre para contribuir com o meio ambiente? Amanhã, dia 21 de setembro, Dia da Árvore, também é o Dia Mundial da Limpeza e acontecerão diversas ações pela cidade, assim como no restante do país. Destaco a ação que acontecerá no Parque Linear do Córrego Lagoinha a partir das 9 da manhã. Os estudantes que participarem terão certificado de horas complementares. Ainda no sábado, a partir das 2 horas da tarde, tem o Festival Primavera do Chopp na área externa do Teatro Municipal. A entrada é livre e o evento tem atrações como as bandas Mafu e Gato Preto. Comida boa com food trucks e estandes com cervejarias artesanais da cidade é o que você vai encontrar por lá. E ainda no domingo tem programação no Espaço Cultural do Mercado Municipal. A partir das 7 da noite acontece o espetáculo de dança oriental. Se você estiver pelo centro, não deixe de conferir. E agora a gente confere as dicas para quem prefere ficar em casa. E a série que eu indico é a série Chernobyl. Ela fala sobre o acidente que teve na usina nuclear lá na Rússia. E é uma série muito realista, eu gostei bastante, eu indico para vocês. E a dica que eu tenho para vocês é que vocês ouçam bastante samba. Hoje a gente tem no nosso meio da universidade as baterias universitárias, que é alguma coisa que está crescendo muito. E é uma outra gama dentro da universidade que ajuda a gente bastante a se desenvolver. Essas foram as sugestões da nossa agenda cultural de hoje. Aproveitem o final de semana e até sexta-feira que vem. Hoje estamos refletindo o que é ser politicamente correto. E, como nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero ouvir ainda o professor Giane sobre esse questionamento mesmo, né? O que significa ser politicamente correto? Eu acho que ser politicamente correto não é ser tolerante, porque já ser tolerante, podemos dizer, representa uma postura quase de concessão para outro, não é o reconhecimento do outro. Então, a ideia clássica é que a minha liberdade acaba quando começa aquela dos outros. Então, ter uma postura que primeiramente chegue a conceituar um fato que é uma grande aquisição da história da humanidade, ou seja, o valor universal da dignidade humana, que não tem limitação, raiz social, condição nacional, religiosa ou sexual que possa ser prejudicada, marginalizada ou tornada uma piada. Excelente.
Regis Janir Freso, ele é historiador, ele é professor do Instituto de Filosofia aqui da UFO, pesquisador. Quero agradecer muito a sua participação hoje aqui no jornal. E também, para finalizar, quero ouvir agora essa conclusão do que é ser politicamente correto do Regis, que é historiador. Isso, então, né, ser politicamente correto, eu diria que é saber respeitar o outro, né, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem, né, é ter a consciência de que o seu riso, ele não pode servir como gatilho para o sofrimento de alguém. A gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente desigual e aquelas pessoas que mais sofrem com essas desigualdades são ainda colocadas nesse lugar do riso, de humilhação, de constante ofensa, e está na hora da gente começar a rever esses lugares e respeitar essas pessoas, né? Que eu acho que é a partir daí que a gente começa a exercer realmente o que seria o politicamente correto. Excelente. Vamos rir sem causar, né, nenhum tipo de constrangimento ou desrespeito ao outro, né? Rir é importante sim no caso do humor, mas no nosso dia a gente deve refletir muito sobre isso. Agradeço muito a participação então dos dois, porque o Jornal da UFO desta sexta-feira fica por aqui. Tenha uma excelente noite e final de semana. Muito obrigada pela audiência e eu te espero na semana que vem. Tchau.